Agora o que a gente vai precisar fazer é os tratamentos de erros. Por quê? Aqui no Create Service a gente tem a criação do usuário, mas a gente não tem nenhuma regra que bloqueia criar um usuário igual. Por exemplo, se a gente abrir aqui Yarn Dev Server e eu criar esse cara que ele tem o e-mail, o password e o CPF igual, vou listar, ele vai estar aqui e eu vou criar novamente. O que é que vai acontecer? Vai ter outra pessoa igual, com o mesmo CPF, mesmo e-mail e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como é que funciona o tratamento de exceções. O tratamento de exceções nada mais é do que aqui na rota a gente vai colocar por volta de todo esse código dois carinhas, o try e aqui embaixo o catch, que ele vai ter uma funçãozinha aqui que ele recebe o erro e é isso. No try, pelo próprio nome diz, ele vai tentar fazer isso, certo? E se ele não conseguir, ele vai capturar um erro. Eu vou dar um console.log erro, ok? Esse erro pode ser qualquer coisa, pode ser de sintaxe, pode ser de erro de chamadas e tudo mais, certo? Nesse caso aqui, a gente tem que colocar um return, botar só um return normal aqui, botar um return, opa, então um return aqui, return res.json ok false, só para ele ter alguma coisa para retornar, certo? Então vamos lá, a gente restartou, né, por causa do tsdev, e aí vamos, deixa eu parar aqui de novo só para resetar tudo mesmo. Bom, se listar aqui não tem ninguém, vamos criar, certo? Criando de novo vai dar alguma diferença? Não, certo? Então a aplicação ainda continua funcionando. Então a gente vai vai criar a nossa primeiro tratamento. Qual é o primeiro tratamento que a gente tem que ver? Se esse usuário já existe no sistema. Então para isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer const user é igual, botar aqui user exist é igual a this ponto user repository ponto, aí a gente cria lá no user repository uma nova funçãozinha find by email or CPF. A gente vai criar esse novo cara que ele vai receber o e-mail, que é uma string, e o CPF, que é outro string. Então, nesse caso, como tem mais de um parâmetro, eu gosto de fazer o DTO, né? Que a gente aprendeu que é fazer uma interface. Então, vou criar aqui uma interface. Bota qualquer nome aqui. Find user, por exemplo. E aí vamos colocar os nossos dois amiguinhos aqui, e-mail e CPF. Então para isso vamos apagar aqui, abrir um objeto, dois pontos, find user, e aí botar e-mail e CPF, certo? Então a partir de agora a gente usa aqui o find user passando e-mail e CPF, ok? Para a gente ajeitar agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, const user é igual a this.users. Tem uma funçãozinha do próprio array do JavaScript que chama find, certo? Que ele vai retornar, dependendo de um true, né? Por exemplo, aqui vai ser item. A gente abre uma arrow function e bota aqui item ponto. Por exemplo, se item ponto e-mail, que isso aqui eu tô dizendo o que? É uma busca dentro do array users. O que é que tem dentro do array users? Os objetos aqui de user, certo? Então, item ponto e-mail
for igual a e-mail, ou, esses dois tracinhos aqui quer dizer ou, né, or, em outras linguagens pode ser também dito, a gente vai fazer item.cpf é igual a CPF. Fazendo dessa forma, ele vai trazer duas respostas, certo? Vamos dar um return user. Ele pode ser duas coisas. Ou ele pode ser um user normal, ou ele pode ser undefined, certo? Que é a resposta que ele dá aqui, ó, user ou undefined, porque ele pode achar um user ou não pode achar nada. Então, com base nisso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer if user existe. Então, se aqui não vir nenhum null ou undefined, como está aqui, automaticamente é true, porque tem algo. Isso aqui é a função do JavaScript. Aí o que é que a gente pode fazer para o nosso try daqui, que está na rota, ele saber que teve um erro? Para isso a gente usa um carinha que a gente bota aqui um throw, e a gente vai usar um new error, que é uma classe do JavaScript que gera erros. E aí a gente pode botar aqui, ó, user already created. Então creation, tanto faz. Opa, botei um ponto aqui, era ponto e vírgula. Pronto. Então essa é a nossa regra. Se o cara existir por e-mail ou CPF, um dos dois, ele vai achar o usuário e vai retornar um erro. E isso ele vai cair nesse catch, que a gente vai ter o log e vai dar um ok false. Então, vamos lá. A aplicação já restartou. Então, de novo, como toda vez que reinicia, limpa a memória, né? Temos nada. Vamos criar. E agora ele gerou o erro, que é o ok false. E se a gente ver aqui, ó, como a gente botou o console log no erro, o que é que ele disse? Que a classe erro disse user already create. Ok? Então, deixa eu limpar aqui, ó, para ficar bonitinho. Deixa eu botar de novo para rodar. Então, esse é um jeito que a gente pode fazer o tratamento de erros. Só que qual é o problema? Nas respostas, a gente sempre é bom ter a prática de passar os status. Porque, por exemplo, aqui foi um status 200. O que significa? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui em cima. Status 200 significa sucesso. Não sei se eu escrevi certo, mas eu acho que é assim. Sucesso. Acho que é assim. Enfim, vocês entenderam. Status 400 quer dizer que alguma coisa está errada. É uma bad request. Certo? Status 404 é que foi not found. Status 500 é quando deu algo internal server erro. Algum erro de código, de alguma coisa interna aqui do código da gente que deu erro. Então esses são os status mais comuns. Então tem esse status de sucesso e tem o status de criado, que a gente usa também, que eu esqueci aqui, que é o 201, que é o created. Ok? Então são esses status que a gente tem que passar. Nessa ocasião aqui, ele já achou o usuário. Então qual desses status a gente usaria? A gente usaria o bad request, porque ele tá pedindo uma coisa que já existe. Então, tipo, é uma bad request por causa disso. Então seria o status 400. Ok? Caso fosse ao contrário, se fosse tipo assim, o usuário não tem que existir. Se ele não existe, dá o erro. Qual a gente usaria? O not found, porque quer dizer que ele não foi encontrado, certo? A gente vai ver isso mais pra frente, mas eu só quis dar uma sugestão aqui. Então para isso a gente podia fazer assim, ó, rest.status, no caso aqui era 400, certo? E aí vamos de novo, né, que ele limpou, lembrando, vamos criar outra vez, e agora ele deu status 400, ó, bad request. Ele tem até uma explicaçãozinha aqui, certo? Só que a gente vai deixar isso fixo, não, isso tem que ser passado para cá.
Só que qual é o problema? A classe erro, ela só tem um parâmetro, que é o parâmetro mensagem ou nada. Ela gera um erro. Para isso, a gente vai criar a nossa própria classe de erro, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, no src, criar uma pasta erros, e vamos criar aqui app error.ts. Vamos criar a nossa classe, né? App error, certo? E daí, vamos botar o seguinte, vamos criar dois carinhas aqui. Eles vão ser publics, certo? Read only, que é só de leitura. Ele vai ser público para ser acessível por fora dessa classe, mas ele vai ser só leitura. Read only. E aí vai ser o message, que é do tipo string. Deixa eu botar aqui, fazer uma cópia. E aí tem outro cara chamado status code, que também é o string. Então, para isso, a gente vai aqui no constructor instanciar esses caras. A gente vai receber o message, string, e o status code, que também é o string. Aí, o que é que a gente vai fazer? De maneira simples, message é igual a message e this ponto status code é igual a status code. Beleza? Aí agora a gente vai dar um export nosso amiguinho aqui. Temos a nossa própria classe. Então, para isso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, import app error from models não errors app error. E aí, no lugar desse cara, a gente usa o app error, só que a gente new app error. Ok. Que eu esqueci de uma coisa. O status code, na realidade, ele não é um string, ele tem que ser um inter. E eu vou botar por padrão que ele vai ser 400. Então, deixa eu botar aqui que ele é um number. Na realidade, ele não é string, eu coloquei errado. Opa. Então, como ele é 400, a partir do momento lá, por exemplo, ó, que eu fizer o seguinte, ó, vou dar o console, vamos aqui de novo, ele restartou, vamos criar duas vezes, criei uma, deu erro, certo? Do mesmo jeito, e aqui ele já deu bad request, porque a gente tá colocando diretamente aqui. Mas veja só, ele entrega um array não, um objeto onde tem message e status code. Então, se eu pegasse o error ponto status code e vamos passar aqui, por exemplo, 500, vamos ver o que é que ele vai acontecer. Criei e ele deu interno server erro, entendeu? Então, essa é uma maneira que a gente pode fazer. Todo erro que tiver, por exemplo, aqui é um 400, né? Como a gente tava passando, a gente cria de novo e ele deu um bad request, certo? E para isso a gente pode pegar aqui e passar assim, error.message, também, né, para ficar certinho com tudo. Então vamos criar novamente, criei uma, criei outra e agora user already create, ok? Então, outra forma de a gente fazer isso é o seguinte: a gente está usando sempre try catch, e todas as rotas a gente teria que colocar o try catch normal, bonitinho. Só que a gente pode fazer um middleware, que eu vou mostrar mais na frente o que é, global para tratamento de erro, certo? Eu vou mostrar isso agora. Para isso, o que é que a gente precisa fazer? Vamos tirar esses caras daqui, deixar isso limpo, certo? Deixar o app error aqui, normal, sem problema. Deixa eu ver, criamos o carinha, aqui já usamos. E aí no server, a gente vai usar um app.use, onde vai ter uma função, certo? Que essa função é um middleware. O que é um middleware? É, por exemplo, aqui na rota, é um carinha que vem antes da chamada da rota. A gente pode fazer outra função aqui, ó. Por exemplo,
Antes de chamar essa rota, pera aí, calma. Deixa eu dar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula não. Aqui, antes de chamar essa rota, eu posso colocar um console.log. Log aqui e dizer oi. Eu poderia fazer isso. Ele quando chamasse essa rota, chamaria esse cara primeiro, depois esse. A gente vai ver isso também lá no JWT, pra gente ver a questão de autenticação de rotas. Mas isso é um middleware. Antes da rota final aqui que a gente vai chamar e fazer todos os tratamentos, a gente tem um cara entre elas, entendeu? E é isso que vai acontecer. A gente vai criar um middleware aqui que ele vai verificar e se ocorrer um erro, vai cair nele e não precisa obrigatoriamente a gente botar os trycatches de todas as rotas, ok? Então para isso, todo middleware ele tem essa função aqui. Ele vai ter um request, que é do tipo request. Vai ter um response, que é do tipo response. E vai ter um next, que é um next function, certo? Que ele veio do Express aqui. Deixa eu botar os outros caras também. E o response aqui. Para que serve esse next? Para avisar para o código seguir para outra função. Por exemplo, como a gente tinha feito aqui, deixa eu voltar a dar um Ctrl Z. Se eu quisesse que essa rota continuasse e executasse essa, eu usaria o next dessa forma, para dizer para pular para a próxima funçãozinha, certo? Então, deixa eu apagar tudo aqui de novo. Deixa eu salvar, pronto. Então, é isso para que serve, beleza? Isso é um middleware aqui global. Só que como a gente está usando esse middleware diretamente aqui na rota, a gente não vai precisar especificar que vai ser a próxima rota, certo? A gente vai poder fazer direitinho. Então, como a gente precisa saber também qual o tipo de erro que vai ser, a gente vai também receber um cara chamado erro, que é do tipo erro, certo? E que a gente vai fazer o seguinte: se erro for uma instância de app erro, caso eu já importei, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar um response.status erro.statuscode, como a gente fez, .json, passando o que? Passando um objeto que é o primeiro é o status, que vai ser erro, e a message, que vai ser a mensagem que a gente colocou, message, ok? Ajeitando, vai ficar assim. E caso console.log, a gente vai colocar aqui também um console log, né, para aparecer aqui quando der o erro. E caso não for uma instância de app erro que a gente vai usar, é porque deu um erro interno, ok? E por ter dado esse erro interno, a gente vai usar o erro normal, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos dar o return, bem parecido com isso, só que aqui a gente passa o status code 500, certo? E aqui na mensagem a gente passa internal server erro, ok? Que aqui o request está reclamando. Acho que eu escrevi errado. Request. Pronto, eu escrevi errado aqui. Prontinho. Certo? Então, recapitulando. Aqui a gente tem o uso de um middleware, certo? Só que a gente não vai precisar usar um next aqui no final. Mas já é bom colocar para vocês entenderem o que é. No caso aqui eu botei um underline, mas se fosse para usar seria next. E a gente colocaria aqui no final next. Ok? Seria assim. Mas ele não é necessário porque é a primeira rota, certo? Então, eu coloco assim, só para vocês entenderem que tem. E aí o que é que a gente vê? Se for uma instância de app erro, trate o erro como a gente quer. Se não for, vai ser aquele erro padrão. Então, se é um erro padrão que caiu no catch por não ser uma coisa que a gente estava controlando, dizendo que era para dar erro, deu um erro por causa de syntax, de erro de lib, de alguma coisa, ele vai dar um internal server erro, ok? Então, vamos fazer o seguinte. A gente já tem aqui o nosso app erro, não precisamos passar os 400, porque o 400 é o padrão. Então, vamos lá de novo. Criar uma vez,
criou outra, ele já deu aqui, ó, erro, user already create, ok? Então é assim que a gente vai fazer o nosso tratamento de erro. Por exemplo, eu vou colocar aqui e salvar, certo? Tá vendo que tá errado, mas mesmo assim salvei. Vamos aqui, ó. Criei, ó, Eternal Server Error. Por quê? Porque foi um erro de sintaxe. E ele disse aqui, ó, this.userRepository.is not a function, porque ele não existe. Então ele é um erro de sintaxe, como eu tinha explicado. Ok? Ou de uma lib que parou de funcionar, algo do tipo. Então é assim que a gente vai fazer o nosso tratamento de erro. A gente faz um tratamento de erro global, para a gente não ficar repetindo try-catch em várias rotas. E para usar, por exemplo, aqui se fosse um bad request, a gente usaria 404 e assim por diante. Beleza? Vamos para a próxima aula, que agora a gente vai aprender sobre uma coisa bem legal chamada Docker.